Se você se sente sobrecarregada pela ansiedade, pelo medo, se você está angustiada, está se sentindo perdida, cheia de gente ao seu redor, mas que ainda falta alguma coisa, fica aqui que esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar como você faz para lidar com com as suas dificuldades, com esse afogamento de emoções, e também vou te ajudar a aliviar essa tensão física, mental, para que você consiga hoje mesmo se sentir mais leve, mais energética. Vem comigo, eu sou Charlize Pazuki Maidana, enfermeira da saúde mental, e te ensino a desacelerar sua mente, te deixar mais energética, mais produtiva. E eu falo isso porque eu sofri por muito tempo dessa angústia, de estar afogada nas emoções, deixando que a minha ansiedade e os meus medos tomassem conta de tudo, querendo controlar tudo ao meu redor, marido, família, que tinha que ser do meu jeito, que as coisas precisavam ser como eu queria, que eu fazia sempre o melhor e que os outros nunca eram bons o suficientes, e que eu também me deixava sempre para depois. A prioridade sempre era os outros. Se o chefe chamava para ir trabalhar, eu ia, não importa o que eu estivesse fazendo, cansada ou não. Se a minha mãe precisasse de qualquer coisinha, eu largava tudo e ia atrás. Então, eu sempre me deixava para depois. E o que isso foi gerando em mim? Uma sobrecarga, um peso que eu não sabia mais como carregar. Uma angústia de nunca estar onde meu corpo estava, sabe? Quando a tua mente está sempre acelerada a mil pelo Brasil, você quer resolver tudo, você quer dar conta de tudo, mas nem tudo depende de você. Muitas vezes a gente precisa aprender a lidar com os imprevistos e saber que não é o momento agora, né? E hoje, o que eu fiz quando eu estava abalada emocionalmente, quando eu estava com a ansiedade pegando forte, né? Tomando conta a ponto de ter um curto-circuito. Tudo aconteceu, na verdade, a gota d'água, a explosão, foi um dia que eu tive uma crise de ansiedade. Eu tive, travou minha mandíbula, tava com muita questão, dor na barriga, tava com diarreia, e eu precisava apresentar numa reunião um projeto. E eu tava me sentindo muito tensa naquele dia, muito tensa. Eu tinha estudado muito, tinha feito tudo. E eu tava me sentindo muito criticada, muito. Parecia que tava todo mundo falando mal de mim. E na verdade, que a pessoa que tava falando mal de mim era eu mesma. E pensar que os outros estavam falando mal de mim, que as pessoas não estavam gostando do meu trabalho, estavam me criticando, isso fez aumentar mais minha ansiedade e eu travei. E eu não consegui apresentar aquele projeto naquele dia. Não conseguindo apresentar o projeto naquele dia, foi reagendado, eu resolvi buscar ajuda. E uma outra coisa que estava acontecendo também, eu estava gritando demais. Sabe quando você tá... tudo me tirava do eixo. Tudo eu pensava assim, eu não acredito que você não conseguiu fazer. É tão simples, é tão fácil. Eu ia lá e fazia. E eu comecei a ficar muito gritona, muito intolerante, a ficar ríspida, grosseira. E eu deixei que a atitude dos outros, o comportamento dos outros começasse a ditar, a me ativar, a ativar todos os meus medos e ansiedades. E eu comecei realmente a ficar muito chata, muito chata. E esse vídeo é para te falar que é possível sair desse caos emocional, desse abalo emocional, dessa confusão de emoções, pensamentos e sentimentos, para uma pessoa tranquila, para uma pessoa que busca, né, ser melhor,
melhorei meu tom de voz, aprendi a me colocar de uma forma mais assertiva, sem gritar, sem precisar ser ríspida. Mas isso foi todo um trabalho, né? Foi toda uma busca, né, de ajuda, que eu tô aqui contando para vocês, né? O que eu aprendi em terapia na psicóloga, mas também buscando. Como eu sou enfermeira da psiquiatria desde sempre, eu saí da faculdade querendo ir para psiquiatria. Eu fiz residência, né, na saúde mental por 2 anos. Depois eu fiz um mestrado. Então, buscando ajudar os outros, eu fui me ajudando. Eu fui aprendendo a lidar com as minhas emoções que eu não sabia lidar. Não sabia o que fazer. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é se dar conta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. É perceber, pô, eu tô gritando demais. Pô, eu travei lá para fazer uma apresentação. Uma coisa que eu sabia que era simples. Meu Deus, eu tô deixando que tudo que os outros fazem me desregule, me deixe fora do eixo, me deixe extremamente irritada, extremamente nervosa. Eu tô dando meu poder interno para o fora. E o que está acontecendo? Eu estou sofrendo. No final das contas, mesmo que eu tivesse razão, pelo jeito que eu falava, pelo jeito que eu me colocava, eu perdia. Por quê? Porque eu gritava demais, porque eu era ríspida, porque eu ficava o tempo inteiro... Que saco, não sei o quê. Nada acontece do jeito que eu quero. As pessoas não fazem nada que eu quero. Sabe? Virando o olho, bufando. E isso foi o quê? Tirando... Me fazendo ficar muito cansada e foi fazendo eu perder sentido de achar que tudo que eu fazia era errado e que tudo que eu fazia me cansava, né? A primeira coisa que eu comecei a fazer, que me ajudou muito, eu quero fazer aqui junto com você para te ajudar também a sair desse caos, dessa angústia, é respirar. Respirar fundo. Respira pelo nariz, deixa mais de ar, solta. Faz isso junto comigo. Relaxa. Vem, aproveita esse vídeo para relaxar junto comigo, para você um pouco sair dos outros e focar em você mesma. Relaxar. Foi aqui, ó, destravando meus ombros. Eu fui também aprendendo a perceber as minhas crenças negativas em relação a mim mesma. Com o professor Hélio Couto, eu estudei muito com ele, eu não percebia o quanto eu era negativa e me cobrava muito. No início eu não cobrava ninguém, mas com o tempo eu comecei a ficar tão cansada que eu fazia tudo e que eu estava sobrecarregada, que eu comecei a gritar com as pessoas. Então, de legal, boazinha que fazia tudo, eu comecei a ser ruim, a ser chata, né? Mas, ao mesmo tempo, essa explosão, esse abalo emocional foi algo que foi me ajudando a perceber essas minhas crenças que eu não estava dando conta que eu tinha. Então, entender que crenças limitadoras, negativas que eu tenho em relação a mim mesma, que eu não conseguia fazer, que eu não era boa o suficiente, que eu não merecia ser respeitada, que eu não merecia ser valorizada. Parece meio contraditório, porque ao mesmo tempo que eu queria fazer, eu fazia tudo para receber reconhecimento, ninguém me reconhecia. Então eu comecei a olhar para mim e comecei a perceber que vinha lá da infância, são crenças lá do papai e da mamãe ou de quem cuidou de você, que estão instaladas na sua mente, a gente nem sabe, é jeitos de olhar. E é como se tivesse um aplicativo, tivesse os apps negativos aqui na mente da gente, estivessem controlando a gente. Então, segundo, né, depois de respirar, reconhece o que eu tô me sentindo em relação a mim, que eu não consigo, que eu era incapaz, que eu não era boa, que por mais que eu fizesse, eu nunca tinha reconhecimento dos outros, que se eu não gritasse, se eu não fosse chata, ninguém ia me ouvir. E quanto eu não sabia lidar, né, tanto com os outros, nem comigo mesma, não sabia me colocar de uma forma mais tranquila, mais com autoridade, sem ser autoritária, porque tem diferença. Por quê? Porque no fim eu descobri que eu tinha uma crença muito forte, que eu não era boa o suficiente e que eu não era capaz, que eu não conseguia. Por mais que eu estudasse. Você viu, eu travei lá na apresentação do chefe, mesmo tendo estudado, sabendo tudo, né?
semanas e semanas, né? Teoricamente, botei tudo por água abaixo, né? Mas depois consegui reverter isso, né? Mas hoje eu enxergo como que aquilo ali foi bom ter acontecido, o negativo foi bom ter acontecido para eu aprender a me colocar, a me posicionar. Então, à medida que eu fui buscando conhecimento sobre mim com o professor Hélio Couto, na terapia, indo no reiki, respiração, para eu aprender a lidar com a minha raiva, para eu aprender o que a minha raiva está falando para mim. Todas as emoções, elas têm uma função. E eu comecei a pensar assim, tá, mas o que essa raiva quer dizer para mim? Por que eu ando tão ansiosa, angustiada? Por que eu tô querendo fazer tanto? Por quê? Por quê? Né? À medida que eu fui buscando, não vendo as minhas emoções como negativas, mas como um sinal de que algo não estava bem, igual o painel do carro. Sabe quando falta gasolina e acende a luzinha vermelha? Então, as emoções, elas estão sinalizando coisas para nós. Raiva, por quê? Porque eu estava me sentindo sempre rejeitada, que eu estava me sentindo sempre injustiçada, né? Mas como poder lidar com essa raiva de uma forma que eu consiga buscar ajuda, fazer diferente? E eu aprendi também que eu era responsável por mim e não pelos outros. Parei de querer controlar os outros. Levanta a mão aqui, quem que adora um controle, quem que adora tem que ser do meu jeito, tem que ser... Não, não é assim, mas eu quero que seja assim, se não for assim não vale. Quem? Quem? Fala aí pra mim, né? Então eu aprendi a controlar as minhas emoções, a lidar melhor com as minhas emoções. E hoje eu tenho o meu projeto Desacelera. Menos ansiedade, mais tranquilidade, mais energia, mais produtividade nas relações e no trabalho, não só no trabalho, mas na vida também, você se sentir bem, né, fazendo esse vídeo aqui, atendendo as pessoas. E eu criei o grupo, né, o grupo Desacelera, que tá o link aqui embaixo, que eu quero que você se inscreva, porque lá a gente fica mais próximo, eu mando exercícios curtinhos, mais focados para aumentar a sua energia no dia a dia, para tranquilizar sua mente. Aqui o conteúdo é mais profundo, mas lá no grupo são pílulas, né? Nem os shorts, né? São pílulas para que você diariamente tenha o hábito de tranquilizar sua mente e de desacelerar. Ainda mais hoje, né? Com esse tanto de informação, com um monte de demandas que a gente tem no dia a dia, a gente precisa desacelerar. Porque se a gente estiver indo para o lugar errado, o que adianta você correr para o precipício? Você precisa o quê? Repensar, parar, ver o caminho e ver, preciso ir para lá. Foi o que eu fiz quando aconteceu isso que eu falei para vocês, né? Que eu tive aquela crise ali de ansiedade, aquela crise de, né? Aquela crise forte que me parou, me travou. Aquilo ali eu falei assim, mas agora eu preciso parar, eu preciso mudar. Então, se você quiser uma ajuda mais perto, mais profissional, uma orientação mais direcionada, também tem a minha mentoria Desacelera, que lá eu te dou tarefas, direcionamentos, né, aulas estruturadas, um método para que você se acalme mais, fale de uma forma mais leve, mais calma, mais tranquila com a sua vida e com a sua família. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, né? Que você possa usar essas estratégias da respiração o tempo inteiro, ó. Comigo. Perceba as suas emoções. Perceba que crenças negativas estão te limitando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.